Então, esse era para caso especial, onde o x1 mais o x mais y era igual ao e. Então, neste caso, o valor deste objeto aqui vai ser como que falei, o B2 vai estar relacionado com o ângulo e o B1 vai ser a distância do zero. Se não fosse E, se fosse outro número, você ainda vai ter uma relação entre B1 e B2 com ângulo e com distância, mas vai ser mais complicado. Por exemplo, se você substituir E para 2, você lembra que o ângulo, o B não vai ser mais o ângulo, vai ser o ângulo multiplicado por logaritmo de 2. Então, aí é sempre isso, que este objeto aqui é um ponto no plano e a distância do origem e o ângulo vai ser relacionado com B1 e B2. Outra pergunta? Tá, então queremos relacionar agora esta identificação dos complexos com pontos no plano com esses ondos aqui. Então, para fazer isso, vamos combinar as ondas EX e EY numa onda complexo. Então, vamos chamar EX mais EY. Eu acho que eu quero... Sim, pode falar. Então, a parte imaginária do qual? Do exponencial? Então, supõe que este y fosse zero. Então, supõe que está colocando x a B1 mais IB2. Então, este B2 vai sempre estar relacionado com o ângulo. Então, no caso que o x é igual a E, exatamente o ângulo. Em outros casos, vai ser proporcional ao ângulo. E o B1 vai estar sempre relacionado com a distância do origem. Não sei se esta respondeu. Tá, então agora queremos calcular, só para simplificar, deixa-me chamar isso cos e isso sin. Então essa combinação do EX e EY vai estar... Desculpa. Tem desta forma aqui. Certo? Eu só adicionei com o fator de i aqui. Agora eu posso usar esta fórmula para escrever isso como A, E, A, I. Certo? Porque o exponencial, usando essa fórmula aqui, é exatamente isso. Como e, por exemplo, também podemos fazer calcular o E quadrado. Quer dizer, x quadrado. Que pode ser escrito como este objeto aqui. Que é fácil calcular. É A vezes A
agora com menos. Esses dois se cancelam, porque este é mais I, este é menos I, então o resultado só é quadrado. Então esta quantidade aqui está relacionada com a energia associada ao campo elétrico. Então o fóton pode ter uma frequência relacionada com ômega, mas também se tem vários fótons, ele vai produzir a energia ao quadrado. Cada fóton sozinho vai produzir uma quanta de energia que está proporcional a ômega. Então, H cortada é um constante. Tá. E constante é igual... Lembra que a energia, você pode medir em unidades de energia. Por exemplo, joules é uma unidade de energia que as pessoas usam, ou também pode medir em calorias, se quiser. E este ômega você mede em unidades de 1 por segundo. Certo? É uma frequência. Então, o H cortado vai ser um constante, chama constante de Planck, que tem unidades de 1 sobre energia segundos. Desculpa. É energia segundos. Então. E... se você mede em joules, é uma quantidade pequena. Então aqui você tem que multiplicar pela frequência. A frequência não é tão baixa, porque você lembra que a luz tem a frequência muito alta, mas o resultado vai ser da ordem de 10 menos 23. Se mede em calorias, é isso? Se mede então, essa seria a energia de um fóton visível. Então, obviamente, se a frequência muda, esta vai mudar. E o campo elétrico é composto, pode ser composto de um fóton, mas pode ser composto de vários fótons. Então, o A quadrado aqui, se é somente um fóton, vai ter este valor aqui. Se são vários fótons, obviamente, é soma. Então, a intensidade de luz que você vê é porque você está vendo um monte de fótons. Então, a intensidade mínima seria se você está vendo. E lembra que o fóton, dois tipos. Você pode ter um fóton que está polarizado verticalmente ou horizontalmente. Então, tem dois tipos de fóton. Tá, tem alguma pergunta sobre isso? Sim. Então, se você tem um fóton, ele pode ser. Você está perguntando se ele. A pergunta é boa. Sim. Então eu falei para você que o campo elétrico pode ser polarizado ou verticalmente ou horizontalmente, ou polarização horário e anti-horário. E eu expliquei que é combinação linear do outro. Mas se você só tem um fóton, não pode ser uma combinação linear de um do outro, porque só tem um. Então se você só tem um fóton, ele tem que ser ou horário ou anti-horário. Então de fato
um fóton com polarização vertical não existe. É uma soma de dois fótons, um horário e outro anti-horário. Não existe se você, eu não sei quanto física vocês aprendem. O fóton tem um spin. E o spin pode ser ou na direção do velocidade ou oposto de velocidade. Então, este é associado ao horário ou anti-horário. Então, não existe um fóton com o spin vertical, por exemplo. Tem outra pergunta? Na última parte das aulas, eu vou falar um pouco sobre as ideias de teoria de cordas. Eu não sei o que Pedro já falou para vocês. Então, tem grupo em São Paulo trabalhando com isso, eu sou uma das pessoas. É um modelo para ir além do modelo padrão de partículas. Então, nós conhecemos todas as partículas que foram observadas. Quer dizer, observado é nos aceleradores de partículas de altas energias, nós observamos várias partículas e temos uma teoria que descreve essas partículas, que chama modelo padrão. Agora, tem um monte de partículas e não temos uma maneira muito lógica. Então, sabemos como descrever, mas gostaríamos de ter uma descrição mais partículas. E existe outra propriedade do modelo padrão que é inconveniente, que ele não inclui gravitação. Então, o modelo padrão descreve todos os métodos de partícula que está gravitacional, que as pessoas chamam graviton. Um problema em aberto, que está em aberto já há 50 anos, é qual vai ser o modelo que consegue unificar o modelo padrão com gravitação, que talvez vai prever novas partículas que ainda não foram observadas. Então temos um modelo padrão. Que a parte teórica do modelo essencialmente foi feito em 1970. Ele faz várias previsões que foram já verificadas. A última previsão verificada foi a existência deste bóson do Higgs. Mas ele não inclui gravitação. Então, o motivo para não incluir gravitação é porque não é trivial incluir gravitação. Porque quando você tenta... Obviamente, esse modelo padrão tem que ser consistente com a mecânica quântica. Mas quando você tenta incluir gravitação, usando a linguagem de mecânica quântica, existem vários problemas que têm que ser resolvidos. Então, uma maneira para resolver esses problemas é usando a teoria de cordas. Agora, existem outras maneiras. Não quero indicar que esta é uma maneira para juntar as duas teorias, mas talvez é maneira para juntar menos problemático. Então, cada maneira para unificar tem questões ou vai introduzir novos conceitos que você ainda não provaram. Então, por exemplo, uma maneira para entender por que é difícil unificar a gravitação com a mecânica quântica, então este modelo aqui inclui mecânica quântica. Então, talvez você já sabe um pouco, o Pedro falou um pouco sobre mecânica quântica. Você sabe que eu ia falar alguma coisa, agora esqueci. Você sabe que na mecânica quântica tem certos princípios de incerteza, que é não saber exatamente onde está a partícula. Certo? Então,
Eu já escrevi para você a lei do Coulomb e a lei de gravitação, que tem a propriedade que a força entre duas partículas, eles vão como produto das cargas dividido por raio quadrado. Agora, o que acontece quando o raio vai para zero? Então, quando o raio vai para zero, esta fórmula perde sentido, porque este vai ser infinito. Mas quando o raio vai para infinito, você sabe que os efeitos de mecânica quântica ficam relevantes. Por exemplo, como mencionei, tem um princípio de incerteza mecânica quântica, você não sabe exatamente onde está a partícula. Então, quando você tenta juntar essas duas partículas, esse princípio de incerteza vai falar, talvez está distância zero, talvez não, talvez seja um pouco diferente. Então, você pode entender como os efeitos de mecânica quântica podem explicar por que esta fórmula não tem problemas quando o raio vai para zero. Então, este procedimento aqui se chama renormalização. É um processo quântico que é usado exatamente para eliminar singularidades deste tipo, quando o raio vai para zero. Agora, na gravitação tem uma fórmula parecida, que seria F igual a M1, M2 sobre R quadrado. Então, esta fórmula também é singular quando o raio vai para zero, mas, desculpa, os efeitos de mecânica quântica para a gravitação não ajudam muito. Então, já foi entendido 50 anos atrás. Então, quando R vai para zero, as singularidades de gravitação não são fáceis a eliminar. Então, todas as perguntas envolvendo gravitação quântica, ou que, por exemplo, o centro do buraco negro, o começo do nosso universo, envolve raios muito pequenos. Então, sem entender como que você usa a mecânica quântica para resolver esse problema, você não consegue unificar a gravitação com mecânica quântica no mesmo jeito que foi feito para o modelo padrão. Então, esse é um problema aberto. Teoria de cordas, uma possível resolução disso. Tem outras teorias que tentam fazer outras coisas. Por exemplo, algumas teorias falam que o espaço-tempo, embora ele pareça ser um contínuo, é discreto. Se você vai para distâncias muito pequenas, o espaço não é mais contínuo e por isso você não consegue chegar ao raio igual a zero aqui. Teoria de cordas faz outra coisa. Ele supõe que as partículas não são partículas pontuais. Então, nesse modelo aqui, as partículas são pontuais no sentido de que ele não tem o tamanho. Então, o elétron não tem tamanho, o fóton não tem tamanho, ou tem tamanho zero, se você pensar nisso, que ao menos matematicamente você identifica nele como existia só num ponto. Agora, em teoria de cordas, você conta o princípio que as partículas não são pontuais, mas eles são... As partículas são vibrações de uma corda que tem uma dimensão. Então, chama corda porque ele tem, embora é pequena, não tem tamanho zero. Então, tem um comprimento aqui. Se você usa os constantes relevantes para a gravitação quântica, o tamanho é tipo, chama comprimento de Planck. Que é de ordem de 10 a menos 33 centímetros. Então, é um objeto muito pequeno,
mas não é um objeto pontual. E este vai fazer uma diferença exatamente para resolver esse tipo de singularidade. Agora, todas as partículas são derivados do mesmo objeto. Você tem uma corda e ele pode estar vibrando. Vibrando exatamente como nós discutimos semana passada para uma corda de violino. E dependendo do que ela está vibrando, vai descrever outra partícula. Então, a energia ou a massa dessa partícula vai depender como que ela está vibrando. Se está vibrando mais rapidamente, a massa seria maior do que está vibrando mais devagar. Então, este comprimento aqui seria típico 10 a 6 centímetros. Esta distância aqui, então é muito pequeno. Obviamente, para distinguir este comprimento aqui, você precisaria de energias enormes para poder essas distâncias pequenas. É um modelo que ainda não foi verificado, mas ele tem certas propriedades que estão sendo estudadas. Então, uma propriedade é que você pode calcular, por exemplo, quais tipos de partículas este corda descreve. E você pode mostrar que ele sempre descreve esta partícula que está responsável para a gravitação. Então, essa teoria inclui gravitação porque uma das vibrações da corda vai caracterizar exatamente a interação gravitacional. Vai ser a partícula que transmite a força gravitacional, no mesmo sentido que o fóton transmite a força eletromagnética. Então, as outras partículas dependem da maneira que você tenta descrever a corda. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois. Mas aí tem outras partículas que podia incluir, por exemplo, o fóton, o bóson de Higgs, etc. Mas esta parte é menos entendida. Então, o elétron, todas as partículas conhecidas, pode também estar representado usando cordas, mas a descrição precisa desse tipo de partículas é menos entendida. Além disso, tem outras vibrações que não foram observadas. Eu vou escrever partículas muito massivas. Que ainda não foram detectadas porque as massas dessas partículas são tão grandes que as energias dos aceleradores não chegaram a essas partículas. Deixa eu ver se tem outra coisa que eu queria falar agora. Talvez tenha alguma pergunta sobre o que eu já falei? Sim. Tá, então, lembra no corda violino, a mesma corda pode vibrar, por exemplo, assim, e essa produzia a nota de uma frequência, e essa produzia a nota de frequência com um oitavo mais alto. Então, essa energia, obviamente, para ele vibrar, eu tenho que tocar na corda para ele vibrar. Mas se a corda fosse corda ideal, ele vai vibrar para sempre e nunca vai decair. Então, essas partículas seriam desse tipo. É uma vibração desta corda, que começou vibrando, e elas também podem interagir. Então, você pode, embora uma corda sozinha vai
vibrar para sempre, ela pode interagir com outras coisas para produzir novas vibrações. Então, por exemplo, o graviton, sabemos, por exemplo, que o fóton, embora ele não tenha carga, ele interage gravitacionalmente. Então, ele sente força gravitacional. Então, este corda aqui tem uma maneira para interagir com esta corda. Então, eles vão juntar e produzir outro tipo de vibração que vai vai descrever a interação deste fóton com este graviton. Não sei se respondi a sua pergunta. Tem outra diferença entre a corda violino e esta corda aqui. Corda violino, os extremos são fixos. Obviamente, no instrumento. Neste corda aqui, os extremos são livres. Mas fora disso, então quando os extremos são livres, aí ela ainda vibra, mas vibra de uma maneira um pouco diferente do que com os extremos fixos. Não sei se respondi a sua pergunta. Tá, tinha um... Tá, então vamos lembrar a fórmula do semana passada. Então, a velocidade... Então, as ondas propagam com certa velocidade, que está relacionado com a raiz quadrada do tensão sobre densidade de massa. Então, se você tem uma corda com corda mais grossa, a densidade vai ser maior, então velocidade, resultado frequência vai ser menor, e se a tensão é mais alta, a frequência vai ser maior. Então a relação do velocidade com frequência é velocidade igual este comprimento da onda e esta é a frequência. Agora, no violino, a tensão é fixo, a densidade de massa é fixa, então você calcula a velocidade. Na teoria de cordas, tensão, você pode escolher como você quiser, mas a velocidade vai sempre ser velocidade de luz. Então, a densidade... então, a densidade de massa vai ser igual a fazer o quadrado dos dois lados, multiplico por este lado, acho que vai ser tensão dividido por C quadrada. Tensão é um parâmetro na sua teoria e você quer ter a propriedade que os gravitons e os outros partículas vão interagir usando constante de Newton. Então, tensão vai ter unidades, agora não lembro se é G, no numerador, seria constante de Newton. Agora não lembro, tem algum fator aqui, eu não estou lembrando o fator, mas a tensão está relacionada com constante de Newton. Para implicar que a gravitação, a força gravitacional é a força esperada. Então, a densidade de massa é definida usando esta fórmula aqui. E a frequência vai depender como que ela está vibrando. Então, ainda tem ou lambda ou ômega. Então, um deles você pode escolher como quiser. E esta escolha da frequência vai determinar a energia dessas partículas. Então, ele pode decair. Tá, então eu acho que entendi sua pergunta. Você está pensando se está massivo, para ele vibrar, você precisa introduzir mais energia. Isso que está, porque tem muita inércia. Isso.
Tá, então teria que ter muita energia para excitar este partícula massiva. Então ele vai querer ficar parado, este concorda. Mas neste modelo, a vibração da corda, ele é que fala para você a massa. Então tem duas coisas. Tem a velocidade da corda. Então é bom não confundir. Então tem uma corda pequena que descreve sua partícula. E esta corda está andando. Agora, esta corda em si, se ele está vibrando muito rapidamente, ele tem uma energia associada a ele, e este vai estar relacionado com a massa da partícula. Então não é que a massa em si está vibrando, é que a corda energética tem uma massa associada a ele. Se a energia, então, para um objeto em repouso, a energia tem esta fórmula aqui. Então, a energia está associada a esta massa aqui. Sim. Sim. Então, essa pergunta você podia perguntar sem falar de cordas. É só uma pergunta, como que um objeto sem massa pode interagir gravitacionalmente? Então, a fórmula que eu escrevi para a força entre duas partículas com massa, esta é a teoria de Newton. Então, nessa teoria, se a massa é zero, não vai interagir. Einstein, essa fórmula não está mais certa. Contribuições vindo da energia da partícula. Então, o fato que se você tem uma partícula com massa não zero, é a fórmula certa, em descanso. Agora, se você tem uma partícula em movimento, esta fórmula não é mais certa. Eu não sei se Pedro discutiu isso com você, mas tem um fator aqui na frente. Dependendo da velocidade, mas se velocidade pequena, tem esse tipo de fator aqui, que provavelmente você já viu na física. Se o partícula está sem massa, a fórmula eu já escrevi para você, sem você questionar, a energia de um fóton está relacionada com a frequência dele. Então, esta fórmula aqui, quando a massa tem outros termos aqui, quando V é maior. Quando a massa é zero, a fórmula certa é isso aqui. Então, se o fóton, porque ele carrega energia, embora ele não carrega massa, ele carrega energia, ele vai interagir gravitacionalmente. A energia vai interagir gravitacionalmente usando a teoria do Einstein. Então, por exemplo, isso o fóton, se você tem, de fato, uma maneira para testar a realidade geral, eles testaram quando como que era? Tinha o eclipse de um planeta. E eles queriam ver se o raio de luz do Sol ia ser deformado por causa do planeta. Então, eles detectaram realmente que a trajetória do luz foi afetado pelo planeta e por isso essa foi uma realidade. Então, na teoria de Newton você tem razão, mas também interage gravitacionalmente. Mais sobre cordas. Então, como que a teoria é diferente do que a teoria de pontuais? Então, supõe que eu estou desenhando aqui
a trajetória de uma partícula pontual. Então ele vai, supõe que isso é a posição no espaço, e aqui, supõe que está andando com o tempo, e ele vai, por exemplo, faz esse tipo de trajetória. Então isso quer dizer que ele está andando com velocidade associada a essa inclinação, e essa seria a trajetória de partículas. Está claro o que estou desenhando? Essa seria a posição x no tempo igual a 0, etc. Se ele estivesse em descanso, o desenho seria assim, certo? Porque ele vai ficar no mesmo x para sempre. Agora, você pode também desenhar partículas interagindo. Então, se tenho duas partículas, deixa eu usar outra cor. Pode ter um que faz assim, outro faz assim. E assim, neste ponto aqui, eles colidem. E eles podem, por exemplo, formar outra partícula, que depois vai cair em duas partículas. Então, este processo aqui descreve duas partículas reunindo, formando uma terceira partícula, que depois decai em duas partículas. Este processo aqui é um processo que descreve as interações das partículas pontuais. Por exemplo, este pode ser, para dar um exemplo, este pode ser um elétron, este pode ser um fóton, e aqui eles interagem porque o elétron carrega carga eletromagnética, então o fóton vai interagir com ela e pode afetar a trajetória do elétron. Então esse seria o elétron e o fóton. E aqui, o que está acontecendo é que eles estão batendo um com o outro e afetando a trajetória. Então, se isso estava andando numa direção antes, depois vai em outra direção. Esse seria, chama diagramas, que descrevem as interações de partículas pontuais. Agora, supõe, em vez de ser partículas pontuais, são cordas. Como que o diagrama vai ser diferente? Sim. Então, você... como que eu descrevo isso? Então, supõe que você quer construir uma teoria de um elétron. Então, sua teoria vai envolver uma função que vai depender onde está o elétron. Então, como você descreve o elétron? Você descreve o elétron como um objeto que está em algum ponto. Mas supõe que o elétron tem algum tamanho. Então, não é suficiente falar o x, porque ele tem um tamanho. Então, você tem que falar onde que estão todos os... supõe que fosse uma linha, por exemplo, o elétron. Uma corda, por exemplo. Você teria que saber onde que está este ponto do elétron, onde está este ponto do elétron, etc. Então, não é suficiente identificar um ponto para decidir onde está o elétron. Você teria que descrever todos os pontos correspondentes ao elétron, onde que eles estão. Então, uma teoria de partículas pontuais quer dizer que, identificando a posição, você já identificou as propriedades dela. Então, o elétron só exatamente tem um ponto associado a ele, e não uma linha ou uma bola, uma coisa assim. Tá, tem outra pergunta? Então, nessas teorias aqui, que se chamam modelo padrão, os partículas são pontuais nesse sentido. Identificando onde que eles estão, você já descreveu a partícula. Agora, na teoria de cordas é um pouco diferente, porque o elétron não existe só num ponto, ele existe numa região, ou numa linha. Então, num tempo t,
a corda descrevendo o elétron não seria só uma linha aqui, ele vai descrever tipo superfície, assim. Tá? E o outro também. Então, em vez de ter um diagrama deste tipo, para uma teoria de cordas, o diagrama é desse tipo. Então, esta é uma propriedade da teoria que os diagramas aqui são, de algum jeito, mais macio aqui. Não existe... Por exemplo, esse diagrama aqui tem alguns pontos especiais exatamente onde que os partículas interagem. E nesses pontos especiais é exatamente onde estes problemas acontecem. Essas forças aqui ficam singulares exatamente onde as duas partículas estão no mesmo ponto. Aqui você não tem nessas regiões porque o objeto é mais disperso, não está concentrado só numa linha. Então, esta é uma maneira para entender por que a teoria de cordas resolve este problema aqui. Que não existe possibilidade para as partículas ficar no mesmo ponto, porque eles não estão pontuais, eles têm um certo comprimento aqui. Tem alguma pergunta? Tá, agora, por que tudo bem, esta é uma ideia, mas o que você aprende estudando essa ideia? Então, os tamanhos são tão pequenos aqui, que você pode falar, mas você nunca vai observar distância de 10 a menos 33 centímetros. Então, é só uma conjectura que nunca vai ser comprovada. Tá, então, acontece que tem algumas propriedades interessantes quando você descreve partículas deste jeito e não deste jeito. Então, por que ninguém fez isso antes? Então, é difícil construir uma teoria onde as partículas não são pontuais de uma maneira consistente. Então, deixa eu explicar por quê. Então, isso tem a ver com o princípio que eu acho que Pedro provavelmente já discutiu com você, que a informação não pode passar com velocidade maior do que a velocidade de luz, certo? Este princípio é um princípio que, obviamente, alguém... Pode ser que isso está errado. Então, obviamente, tinha experimentos que verificaram este princípio, mas pode existir um resultado que aparece amanhã que viola isso. E assim temos que jogar fora 100 anos, 150 anos de física. Mas, supondo que isso é válido, é muito difícil construir uma teoria de objetos reduzidos, por quê? Supõe que você tinha um objeto rígido. Supõe que você fala que meus partículas fundamentais não são pontuais, eles têm um tamanho aqui. Agora, esse tamanho aqui, vamos chamar T. Talvez T não é maior letra que eu já usei aqui. Então, comprimento C. Então, este comprimento aqui, se ele é fixo, isso tem um problema. Porque este ponto aqui, do partícula, teria que saber exatamente onde fica este ponto para ter uma distância de C entre aqui e aqui. Então, informação sobre a distância entre esses aqui teria que passar instantaneamente, se este fosse um objeto rígido. Então, o único jeito para evitar isso é falar que não é rígido, que tem uma flexibilidade, que ela pode vibrar e, de fato, a posição deste extremo, somente vai ser comunicado para este extremo com velocidade menor do que a velocidade de luz. Agora, para construir uma teoria desse tipo de objetos, não é trivial. Então, como que eles interagem de uma maneira
que eles preservam essa propriedade que a informação não é passada por velocidade maior do que a velocidade da luz, ele implica certas propriedades dessa teoria. Uma propriedade que ele implica é que a dimensão em que a corda propaga não é 3 dimensões espaciais. Tem 9 dimensões espaciais. E uma dimensão temporal. Então, nosso universo observado até agora tem somente 3 dimensões espaciais. Então, a segunda teoria, que vem de exigência que a informação não pode passar com velocidade maior do que a velocidade de luz, que a teoria não é tão simples construir. E, de fato, tem propriedades de algum certo maneira para entender, indesejáveis. Nós conseguimos ter uma teoria com 3 dimensões espaciais, porque somente observamos 3 dimensões espaciais. Mas existe a possibilidade de nós viver num universo onde tem mais que 3 dimensões espaciais, mas os outros ainda não foram observados, no sentido que várias possibilidades. Mais é que 6 das dimensões são tão pequenas que não tinha experimentos com energia suficientemente alta para observar essas dimensões extras. Então, existe, logo depois que o Einstein desenvolveu a realidade, físicos estudando da geral com dimensões maior do que 3 mais 1. 3 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Então, essa ideia é antiga. E tem certas vantagens de fazer isso, mas experimentalmente ainda não verificamos nenhuma evidência para essas dimensões espaciais extras. Então, isso porque, embora a teoria parece que não tem nenhuma previsão observável, porque as distâncias, o tamanho da corda é tão pequena que nunca vai observar a diferença entre uma corda com 10 a menos 33 centímetros e uma partícula pontual. Existem previsões de teoria que talvez são observáveis. Então, por exemplo, se nosso universo tem dimensões extras, se mostrar que a lei de dimensão, escrever aqui, M1 sobre M2 sobre R quadrado, esta lei aqui de gravitação, vou escrever de novo aqui, é válido se nós vivemos num universo com 4 dimensões, ou 3 dimensões espaciais infinitos. Se vivemos num universo com 3 dimensões infinitas e algumas dimensões muito pequenas, o que quer dizer muito pequeno? Deixa eu só falar o que quer dizer. Então, é claro que não vamos que não vivemos num universo com 9 dimensões espaciais infinitas, porque, obviamente, nosso mundo seria muito diferente se tivéssemos outras dimensões espaciais além do que x, y e z. Mas você pode supor que tem x, y e z e tem outras dimensões que eu vou chamar, não sei, W, que são compactos, que dimensões que não vão de menos infinito até infinito, mas vão, por exemplo, numa dimensão compacta. Então, supõe que ômega, ou W, desculpa, que descreve a 4ª dimensão espacial, ele só vai de 0 até uma quantidade muito pequena. Vamos falar, não sei, 10 a menos 30 centímetros. Só para ser maior do que 10 a menos 33 centímetros, que é o tamanho da corda. Então, isso quer dizer que se você, nessa direção,
Você não consegue ir além do que esse tamanho aqui. Se você vai além dessa distância aqui, você vai voltar ao mesmo ponto. Por exemplo, o W pode ser associado à circunferência do círculo com um raio desta magnitude. Então, se você vai 10 a menos 5 centímetros, você já volta onde você estava. Para observar essa dimensão, você teria que ter experimentos que vão poder distinguir comprimentos de onda desta ordem. E teria que ter energias muito altas para observar essas distâncias aqui. Então, existe a possibilidade que 3 das nossas dimensões são deste tipo, infinitas, e os outros 6 seriam desse tipo aqui. Então, é uma possibilidade. Se isso fosse fato, esta lei de gravitação seria modificado. Em vez de ser r quadrada, seria r quadrada mais algum fator pequeno, chamo y, onde este y vai depender desses comprimentos aqui. Então, existem experimentos que estão investigando se de fato a lei gravitacional tem uma deviação do r quadrado aqui. Ainda não observaram nenhuma deviação, mas é uma previsão de teoria que eventualmente vai descobrir. Então essa é uma previsão que, tudo bem, amanhã talvez alguém vai falar, olha, eu fiz esse experimento e observaram essa diferença. Outra possibilidade é que essa teoria implica várias simetrias, que se chama supersimetria, que é para essa teoria ser consistente, ele prevê que vai ter novas partículas que ainda não foram detectadas, vão ser detectadas. Então, como que já falei, o padrão descreve muito bem todas as partículas que foram observadas até agora. Mas existem algumas evidências indiretas que tem partículas que ainda não estão no modelo padrão. Essas evidências indiretas vêm de coisa que se chama matéria escura, que é um tipo de partícula que parece que tem que existir nas galáxias para as órbitas das estrelas ser consistentes. Os trajetórias dos estrelas das galáxias ser consistentes com a relatividade geral do Einstein. Precisa ter outras partículas que não estão no modelo padrão, que se chama matéria escura. Teoria de cordas também tem outras partículas que não estão no modelo padrão, por exemplo, essas aqui. E é possível que no futuro vamos detectar essas outras partículas, e é possível que eles tenham uma explicação usando o modelo de cordas. Então essas são outras propriedades, e a possibilidade de usar essa teoria para fazer previsões. Tudo bem, as previsões ainda não foram verificadas, mas é sobre os estudos agora nos experimentos. Perguntas? Aqui no expoente aqui, qual a pergunta? Se é no expoente mesmo ou é somado? Não, é no expoente, então é 2 mais epsilon. Então o expoente não vai ser mais 2, vai ser um pouco de... Epsilon é pequeno, mas não é 0. Fazendo experimentos que medem a força entre dois objetos massivos, você pode realmente medir este expoente. Não, então, como mencionei, as leis de física não são leis. São posições que foram verificadas até algum ponto. Então, no momento que alguém produz uma partícula e mostra que a lei é violada, então temos que está errado. Então, não tem nada que fala que não pode ser violada, é só que não foi detectado até agora. 5 anos atrás, tinha um experimento que eles anunciaram que eles detectaram uma violação. Mas depois eles descobriram que o experimento tinha erro, que tinha o fio quebrado. Mas tudo bem, se ele estivesse certo, todos os livros de física tem que jogar fora. Neutrino. Sim, então neutrino é dentro do modelo padrão,
temos as partículas. Então, este inclui, como eu falei, o bóson do Higgs, elétron. Tem uma partícula que se chama quark, que é dentro do próton, e também tem uma partícula que se chama neutrino, que é uma partícula é com massa muito, muito pequena, mas que já foi detectado e já faz parte do modelo padrão. Então, já por 50 anos, quase 50 anos, nós entendemos mais ou menos o papel de neutrinos. Tá, então quando discute a inflação do universo, é difícil. Este que estou falando agora é informação com o universo estacionário. No primeiro momento depois do Big Bang, o universo em si estava expandindo. Então, assim, dependendo de como você define velocidade, sim. Quando o universo está expandindo, as coisas estão andando com velocidade maior do que a luz só porque ele faz parte da expansão. Mas a informação não está passando com velocidade maior do que a luz. Então, tinha exemplo que, eu não sei se Pedro falou, acho que ele falou num palestra para leigo. Se você tem um apontador e você aponta para um lugar muito longe, você muda o seu apontador assim. Ponto, por exemplo, para uma coisa muito longe, o ponto vai muito rápido. Mas a informação não está passando. Não está transmitindo nenhuma informação. Então, este lei fica válido. Razão. Quando se tem a inflação do universo, tem objetos que podem andar com velocidade maior do que a luz. Então, provavelmente se referia a essa. Tá, então. Vai ser sempre relacionada a ela ou pode se encontrar outras partículas aqui? Tá, então, supersimetria é uma simetria para cada partícula no modelo padrão, você tem uma partícula com o estatístico oposto. Então, os partículas do modelo padrão, você pode caracterizar eles como fermions ou bosons. Então, o boson de Higgs, obviamente, é um boson. O fermions, esses objetos aqui, se chama fermions. Eu não sei se você ouviu, tem uma propriedade de fermions que chama princípio de exclusão, que você não pode ter dois fermions no mesmo ponto do espaço. O boson, sim, eles podem acumular no mesmo ponto. Então, supersimetria relaciona fermions com bosons, e este relacionamento pode estar relacionado com matéria escura, mas pode ser que não. Então, a primeira coisa que tem que ser observado é uma partícula que não faz parte do modelo padrão. Ainda não tem evidência, além da evidência indireta, que eu já falei da matéria escura, existem outras partículas. Mas supersimetria, em princípio, perguntas? Não? Tá bom. Tá, então o Lucas, você vai começar às 2h. Tá, espero que vocês gostaram. Acho que ele vai continuar até, você já sabe? Até? Tá bom. Tá bom. Então, espero que nós temos seu e-mail. Eu acho que a próxima vez que começamos aulas,
do Pedro provavelmente vai ser em março. Mas, se você quer, isso, e fica em contato também com nossa página, vocês já têm só escrever para vocês mais uma vez. Então toda a informação sobre as atividades vão estar nesta página aqui. Obrigado.